Olá pessoal, estamos de volta e nós vamos trabalhar hoje os exercícios de fixação do livro Sebastian Lee, de terceira posição e quarta posição, na página 15, ok? Primeiro eu vou trocar os dois e depois eu vou passar algumas dicas gerais. Eu estou usando aqui o metrônomo com AC mínima a 60, ok? Então esse foi o exercício de terceira posição. Vamos agora para o de quarta posição. 3, 4. Ok, então, alguns conceitos gerais que a gente pode trabalhar aqui. Primeiro, a distribuição de arco. Tentem manter o arco de vocês nesse segundo quarto do arco. E o arco muito conectado e sem arremessar o arco. O que eu chamo de arremessar o arco? Esse tipo de coisa. O arco sai muito rápido logo no começo. Pensem sempre. Ou seja, o som fica muito mais controlado, certo? Em relação à mão esquerda, algumas dicas importantes. Primeiro, para o exercício de terceira posição, para a gente encontrar essa posição de uma forma fácil, pensem que o segundo dedo de vocês, ele vai encontrar o Lá na corda Ré. Esse Lá. Vocês podem inclusive conferir com uma corda solta. Agora encaixou. Dito isso, o que a gente vai pensar? O primeiro dedo, quando aparecer Sol sustenido, ele sempre vai estar fechado. E logo no começo do exercício de terceira posição, ele começa com um Ré natural. Então nós temos que fazer a extensão aqui para trás. Sempre que aparecer esse Ré natural nesse exercício, ele vai ser com essa extensão. Então logo no começo. Ok? Algumas dicas também de mão esquerda. Nós podemos no começo, para isolar as questões de mão esquerda, trabalhar tudo em pizzicato. Pensando os dedos e a mão bem leve. Quando chegar aqui nesse Lá, no terceiro compasso, deixem o tronco de vocês entrar e o braço entra junto. Isso facilita pegar esse Lá. Se a gente mantém a posição, fica desconfortável para chegar com a mão nesse Lá grave, certo?
Feito isso, entendido bem a mão esquerda, vamos agora fazer alguns exercícios para tentar sincronizar tanto o arco como a mão esquerda. Então, por exemplo, nós podemos pensar em variações rítmicas. Esse contexto, ele está escrito tudo em colcheias, né? Nós podemos, por exemplo, tocar sempre 2 vezes a mesma nota. Então, por exemplo... Aproveitando para sentir bem a pressão do arco e a distribuição de arco, né? Uma outra ideia é pensar como se fosse colcheia pontuada com semicolcheia, sem repetição. Então, por exemplo, Ré, Mi, Fá, Ré, Si, assim. Tomando cuidado, principalmente, para ativar bem a corda quando nós fazemos o arco para cima. Ativa, ativa, ativa. O que eu falo de ativar é essa sensação de pressionar a madeira do arco em direção à crina, certo? Outra ideia é fazer essa figura invertida, como se fosse semicolcheia e colcheia pontuada. Então ficaria assim. Certo? Ou então, por exemplo, colcheia e 2 semicolcheias. Sempre pensando a mão leve e o arco muito controlado. Sempre nessa região. Ah, mas eu não vou aumentar o arco? Vai, mas por enquanto, aprenda a controlar bem e depois você pode pensar em colocar mais arco. Se a gente começa a fazer tudo com muito arco muito cedo, a tendência é que o som fique um pouco fofo. Fique assim. Ou muitas vezes esquecer da ativação da corda, né? Então fica. Né? Então cuidado com isso, controlem bem o arco de vocês. Em relação ao exercício de quarta posição, ele é um pouco mais fácil, entre aspas, porque a posição da mão é fixa. Então como que a gente acha a quarta posição? No meu violoncelo, pelo menos, o meu polegar, ele mais ou menos encaixa na voltinha do braço. Mais ou menos aqui. É a minha quarta posição. E aí eu alinho meu primeiro dedo com esse polegar, né? Então, por exemplo, na outra, pra gente achar a posição, nós fizemos o Lá com o segundo dedo, né? Pra achar a quarta posição, esse Lá vai ser com o primeiro dedo. Essa é a quarta posição. Tem uma coisa um pouquinho chata logo no começo do exercício de quarta posição, que ele faz 3-3, né? Mi, Si, essa quinta justa. É importante, entre na corda com todos os dedos, não deixe nenhum dedo fora. Às vezes acontece da pessoa fazer, né? Ela tirar o segundo dedo fora. Não, coloque todos os dedos. E uma coisa que vai ajudar também para esse exercício de quarta posição, principalmente da segunda parte dele, onde começa a aparecer o Fá sustenido, com Dó, que é o trítono. Então, por exemplo, o segundo pentagrama, o penúltimo compasso, nós temos. É chato fazer essa pegada de terceiro dedo com quarto logo em seguida. Uma coisa que pode ajudar é pensar o braço um pouquinho para dentro. Aquela rotação que a gente fez, por exemplo, no de terceira posição de fazer. Pensar um pouquinho nisso aqui. Né? Ajudar o braço, o dedinho principalmente, a chegar nessa nota. Certo? E aí, todo o processo de estudo, nós podemos pensar igual. A questão de variação rítmica, a questão de pizzicato, a questão de controle de arco de mão esquerda. Tudo isso se repete. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa orientação para o Sebastian Lee, página 15.
exercício de fixação de terceira e quarta posição. Na página anterior, nós temos o de meia posição e de segunda posição. Sigam a mesma lógica, ok? Então é isso, gente. Obrigado e bons estudos. Valeu!